Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de programação do Projeto Ampere. O tema da aula de hoje vai ser sobre loops ou laços em português, que são aquelas estruturas de repetição que a gente viu na aula de lógica de programação. Eu vou passar para vocês aqui os 3 laços que a gente vai ter na linguagem C, aqui no dev mesmo, depois mais 2 comandos importantes e depois um conceito que a gente vai precisar utilizar na lista de exercícios depois. Então vamos começar aqui. Eu jogo com o primeiro laço, que vai ser o enquanto. Aqui na linguagem C vai ser chamado de while. Então eu já vou mostrar como que é a escrita dele. Vou declarar a variável i, vou inicializar ela com o valor de 0. Então vamos lá. Ele vai ser escrito dessa forma aqui, depois um parênteses, depois a chave, e dentro desse parênteses vai estar a condição que a gente vai estipular, e dentro das chaves, os comandos que vão ser executados enquanto essa condição for verdadeira. Então, vou dar um exemplo bem simples aqui, parecido com o que a gente viu na aula de lógica de programação. Enquanto i for menor do que 10, a gente vai imprimir o valor dele. Então, porcentagem d por ser um número inteiro, e variável i. E depois a gente coloca um incremento nessa variável para que ele tenha um fim, né? Então, vamos compilar agora e executar. A gente não colocou barra n, então ele imprimiu tudo na mesma linha. Então vocês podem ver, ele imprimiu até o 9, porque o 10 não inclui, porque o i tem que ser menor do que 10 e não menor ou igual que 10. Agora, só para ficar bonito, eu vou colocar com a quebra de linha e vamos executar mais uma vez. Pronto, ele veio do 0 até o 9. Agora, o segundo deles, o do while, que seria o faça enquanto, a gente escreve do, abre as chaves, e aqui no final a gente coloca while, o parênteses, e encerra no ponto e vírgula. E lembrando, do while, o que acontece é o seguinte, ele vai executar os comandos que estão aqui dentro pelo menos uma vez, mesmo que a condição seja falsa. Então eu vou dar um exemplo para mostrar para vocês aqui. Enquanto i for diferente de 0. E ele já foi inicializado com o valor 0. E a gente vai imprimir aqui o número. A porcentagem d para imprimir a variável é diferente de 0. E daí a variável que a gente vai estar imprimindo, a variável i, encerrou no ponto e vírgula, e vamos executar agora. O número 0 é diferente de 0, o que é um absurdo. Então vocês podem ver, ele executou os comandos aqui antes de testar a condição, ele só vai testar a condição no final, então precisa ter muito cuidado quando for utilizar essa estrutura de repetição do do while. Agora a gente vai passar para a terceira, que é o for. Ele é o mais completo de todos, o mais tranquilo de trabalhar, eu acho que é o que mais dá para ter controle sobre o que está acontecendo. Então vamos lá, a gente vai escrever dessa forma, aqui no parênteses vão estar os parâmetros e dentro das chaves, como sempre, os comandos que vão ser executados. E aqui ele vai ser um pouco diferente dos outros, a gente nem precisa fazer a inicialização da variável i, porque ela vai ser feita aqui dentro mesmo. Ela vai ser o primeiro parâmetro que a gente vai passar, a condição de início, depois separando por ponto e vírgula a gente vai colocar a condição de término dela, então vou colocar menor ou igual que 10, e por último o passo que essa variável vai andar. Então vai ser passo 1, com incrementos de 1 aqui e mais. Eu poderia colocar e recebe ele mesmo mais 2, se a gente quisesse andar de 2 em 2, ou da forma como vocês preferirem. Então aqui dentro vamos colocar de novo, exemplo simples, o printf, e daí variável i. E o barra n para ele fazer a quebra de linha. Vamos lá, ele imprimiu até 10 porque eu pedi até que fosse menor ou igual que 10. Quando passou de 10, ele não executou aqui, a condição já passou a não ser verdadeira, então ele não iria imprimir o número 11 na tela. Até então não tem muita novidade do que a gente já viu na aula de lógica de programação, a gente só passou os conceitos para a linguagem C, mas agora eu vou passar para vocês aqueles 2 comandos muito importantes para a estrutura de repetição aqui na linguagem C. O primeiro deles é o comando continue e depois o comando break. O comando continue, o que ele vai fazer? Ele vai forçar o laço a passar para a próxima iteração. Já o comando break, ele vai forçar o encerramento do laço e passar para a próxima parte do código. Então eu vou mostrar para vocês na prática como que eles funcionam. Eles vão estar acompanhados sempre de uma estrutura de decisão. Então, vou colocar aqui o if e mostrar para vocês um exemplo. Se o resto da divisão de por 2, ou seja, se for um número par, se o resto for 0, sendo um número par, eu vou dizer continue. E tem que encerrar com ponto e vírgula. E vamos ver agora o que ele vai fazer. Vocês estão vendo? Ele só imprimiu os números ímpares e nem imprimiu o 0 também. Por quê? Porque não deu tempo dele chegar aqui no printf. Ele já fez o teste para ver se o resto da divisão era 0, ou seja, se ele era par ou se ele era igual a 0, e depois ele deu o comando continue, ou seja, ele avançou para a próxima iteração sem passar pelo que vinha à frente. Então, ele era 0, fez o teste, passou para o próximo ciclo, depois, quando era 1, o resto não é 0, então
ele ainda vem para cá e imprime na tela. Quando era 2, o resto é 0, então ele força para a próxima iteração. Agora, o comando break, ele ia encerrar o código e nem haveriam outras iterações. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui para mostrar. Então, a gente vai manter aqui para imprimir, mas quando o número i for igual a 8, por exemplo, eu vou pedir para ele encerrar. Então, vocês estão vendo, quando ele era igual a 8, ele fez o printf, ele imprimiu na tela o número 8, mas aqui foi feito o teste da condição, o i foi igual a 8, então ele simplesmente encerrou e nem imprimiu os números 9 e 10. Ele encerrou o laço ali mesmo, então passaria para a próxima parte do código, como aqui não tem nada, o código simplesmente terminou. Dá para ver como são dois comandos bem simples, porém eles são muito úteis para a gente conseguir resolver determinados problemas. E agora, por último, vou passar para aquele último conceito que vai passar para vocês, que é o conceito de laços encadeados, que é quando a gente coloca um laço dentro do outro. Então, já vou mostrar um exemplo prático para vocês, vou mostrar o que acontece, depois eu vou explicar o que foi isso. Vamos escrever aqui, capítulo, porcentagem D de novo. Aqui eu vou mudar as condições, é para 3, com início em 1. E depois disso eu vou declarar outra variável, que é a variável j, que vai fazer parte do próximo laço. Então, outro for. E aqui ele vai começar em 1. Eu quero que ele vá até 5. E o passo dele também vai ser de 1 em 1. E o que vai ter dentro dele? Eu vou pedir para ele imprimir a frase página e a variável, no caso, que é a variável j. Porém, eu vou pedir para ele colocar uma tabulação para ficar mais fácil de ler. Então, a tabulação, se lembra, era aquela barra invertida T. Então, vamos executar agora e ver o que acontece. Faltou barra N. Muito importante. Ok. Capítulo 1, depois imprimi todas as páginas que eu pedi, com todos os números de 1 a 5. Foi capítulo 2, capítulo 3, em cada um deles, entre cada um, todas as 5 páginas. O que aconteceu aqui, então? A gente entrou no laço mais externo, condição inicial 1. Imprimiu capítulo 1, que era o valor em questão, e depois a gente entra no próximo laço. Nesse próximo laço, ele executou todas as iterações possíveis dele de 1 até 5, e só depois disso ele voltou para o laço mais externo e avançou para a próxima iteração, que seria o número 2. Então é isso que acontece no laço encadeado. O laço mais interno vai ter mais prioridade, ele vai fazer todas as iterações para então voltar para o laço mais externo e avançar na sua iteração. E ainda dá para repetir esse processo quantas vezes vocês quiserem, colocando mais laços aqui dentro. Então, vamos passar para a próxima parte da aula. Agora a gente já tem condições de resolver a lista de exercícios. Então vamos começar. Exercício 1. Faça um programa que imprima a tabuada de multiplicação de número inteiro positivo n que vai ser fornecido pelo usuário. Então vamos lá. Já vou começar aqui inicializando as variáveis. Eu vou colocar i começando com o valor 0, depois disso n, que ele mesmo já falou no enunciado, e t de tabuada. Aí a gente já faz a famosa sequência de printf com a sequência de scanf. Então, informe um número inteiro positivo para obter sua tabuada de multiplicação. Depois disso, scanf. A gente está usando um número inteiro. E no caso vai ser o n. E agora a gente já vai criar o nosso laço. Eu vou estar utilizando o while, mas vocês podem estar utilizando qualquer outro, podem usar o do while ou o for também. Mas esse daqui só para exemplificar com o mais simples. Então, enquanto o i for menor ou igual que 10, porque a gente quer até a tabuada com o 10. E daí, no caso, a gente vai estar realizando a operação aqui antes de mais nada. Então, o nosso t vai receber o valor n multiplicado pelo i. E depois disso a gente vai imprimir o resultado na tela. E pular a linha, logicamente. Então, porcentagem d, barra invertida n, e a gente está imprimindo a variável t. E depois disso nosso incremento, senão ele nunca vai sair do lugar. Agora, para estar tudo certo, vamos fazer o teste aqui, compilar e executar. Informa o número inteiro positivo para obter sua tabuada de multiplicação. Então vamos lá, eu vou imprimir a tabuada do 5. Então dá para ver que está tudo certo. Ele pegou toda a tabuada, desde a multiplicação do 0 até a multiplicação por 10. Vamos pegar mais um agora. Tabuada do 8. Então dá para ver todos os 11 números aqui, contando também com o 0.
Bem simples, né? O próximo exercício que a gente vai fazer já vai ser um pouquinho mais difícil. Então vamos apagar tudo aqui e partir para o próximo. Exercício 2. Faça um programa que, dado o limite superior do somatório n, calcule uma aproximação de π usando essa seguinte fórmula aqui. Já batendo o olho na fórmula, dá para ver onde que vai entrar o nosso laço do programa, né? Vai ser aqui, nesse somatório, para ele pegar todos os valores de k, indo de 0 até o limite superior n. Então ele dá mais uma observação aqui, para a gente seguir a ordem k de 0 até n no somatório, e não de n até 0 por conta de erros que pode acontecer com os números reais. Então vamos lá. Já vou começar declarando as variáveis. Tem variáveis inteiras que vão ser k e n, como ele mesmo já falou no enunciado, e a gente vai ter variáveis do tipo float. Primeiro delas, o π, porque o π é um número real, e depois vão ser esses termos aqui que vão acabar sendo números reais também. Eu vou dividir em 5 termos, porque eu não quero escrever a fórmula inteira. É muito mais didático, muito mais fácil para você bater o olho e entender dividindo em 5 termos isso daqui. Cada um deles, uma das divisões. Então vamos lá. Para esse programa, vocês estão vendo, eu vou ter que utilizar a biblioteca math por conta da potenciação. Então eu vou colocar aqui T1 de termo 1, termo 2, termo 3, termo 4 e termo 5. Ok. Agora, sequência printf, scanf, que a gente já sabe bem. Informa limite superior para obter uma aproximação de π. Agora, scanf, no caso, é um número inteiro, que vai ser o n. Aí nisso a gente já parte para o laço. Eu vou estar utilizando o for aqui, que eu acredito que seja o melhor para essa situação. Então, de k começando em 0, a gente vai até o limite superior, então k menor ou igual que n. E o passo vai ser de 1 em 1. Então, k mais mais. Aí já entra aqui e vamos fazendo todos os termos agora, né? Então vamos começar. T1 vai ser 1 sobre aquela potência que a gente viu. Então aqui o comando de potência da biblioteca math. Então 16 elevado a k. Volta aqui no ponto e vírgula. Agora o termo 2. Vamos checar o que era de novo. 4 sobre 8k mais 1. Então 4 sobre 8 vezes k mais 1. Agora o termo 3. 8 sobre 8k mais 4. Não, 2 sobre 8k mais 4. P4, 1 sobre 8k mais 5. E finalmente o termo 5, que vai ser 1 sobre 8k mais 6. E no caso aqui, o π ele vai receber ele mesmo, porque a gente tem que acumular esses valores dos termos, porque eles vão mudar ao longo da execução do laço. Ele vai receber ele mesmo mais a fórmula que a gente viu, que seria o termo 1 multiplicando todos os outros termos subtraídos. Então, T1 vezes T2 menos T3 menos T4 menos T5. E depois disso, a gente printa para o usuário o resultado final. Aproximação de π para um limite superior de a porcentagem d para mostrar qual foi o que ele escolheu é igual a e depois a porcentagem f do float. Então aqui a gente já fala quais são os números que a gente vai printar na tela. No caso eles estão aqui.
Beleza. Porém, não vai dar certo se a gente fizer desse jeito. Olha só. Aqui tem apenas números inteiros nessa operação. Então ele vai retornar um número inteiro e vai ser atribuído numa variável real. Porém, vai estar um número inteiro aqui dentro. Então a gente precisa modificar o tipo de dado que vai estar aqui desse lado. Então a gente faz isso de que forma? Parênteses, escreve float e pronto. Agora o número que vai aparecer do lado direito é um número real. Vou copiar aqui. E dessa forma vai dar certo o nosso programa. Então, vamos compilar e executar. Na verdade, tem que usar ponto e vírgula aqui, não a vírgula. Agora sim. Informa o limite superior para obter uma aproximação de π. Aqui no próprio enunciado ele já deu o que a gente precisa colocar, então a nossa entrada e a saída que deve ser esperada para a gente ter certeza. Então vamos colocar o 0. Exatamente como ele mostrou aqui, tudo certinho. Vamos conferir as outras para ver se está realmente funcionando o nosso programa. A gente fecha aqui, compila de novo. Coloca o número 1. 3, 14, 14, 22. Exatamente o que ele esperava. E agora com o número 2. (3, 14, 15, 87). Já está bem mais próximo do π que a gente está acostumado a usar. 14, 15, 87. Então, nosso programa está funcionando, foi um sucesso a execução dele. Então, agora a gente já parte para o próximo exercício da nossa lista. Exercício 3. Faça um programa para listar todos os divisores de um número n maior ou igual que 2, ou dizer que o número é primo caso não existam divisores além de 1 e n. Então, vamos lá. Começando pela declaração das variáveis. Declara a variável i, a variável n, e também uma variável c, com valor inicial 0. Vocês já vão entender o motivo disso aqui. Então, vamos lá. O printf informe um valor inteiro positivo maior que 2 para obter seus divisores inteiros com a informação de que ele é um número primo. É o scanf, porcentagem d, e vai ser a variável n. Então vamos lá, vou começar com o for. Então ele vai começar com o i indo de 0 até o i menor ou igual que n. E vai ser passo 1. Então, ok. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um teste de condição aqui. Então, se o módulo da divisão de n por i for igual a 0, ou seja, o resto da divisão vai ser 0, a gente vai entrar aqui. Então a gente imprime o divisor, no caso, e também eu vou adicionar um número a esse contador. Eu vou adicionar o número 1. Então ele vai receber ele mesmo mais 1. Por que isso daqui? Porque quando o número for primo, isso aqui vai ser igual a 2. Porque ele só vai ter 2 divisores. E, na verdade, isso aqui não pode começar em 0, né? Isso aqui tem que começar em 1, porque não dá para dividir por 0. Então, quando eu chegar aqui, eu faço outro teste. Então, se o c for igual a 2, a gente também printa para o usuário. Trata-se de um número primo. E claro, sempre lembrando de pular a linha depois de um printf. Então vamos lá, agora a gente já pode fazer o teste. Informe o valor inteiro positivo maior que 2 para obter seus divisores inteiros ou a informação de que ele é um número primo. Então vamos lá, vamos ver quais números ele estava sugerindo para a gente aqui. Pediu primeiro 12, depois ele pediu 7, depois 120. Vamos lá. Então, primeiro número 12. Aí tem aqui realmente todos os divisores de 12, contando o próprio.
Vamos ver agora o número 7, que é o número primo. 1 e 7, mostrando aqui, e trata-se de um número primo. E aí depois ele tinha falado 120. Então tá aqui, todos os divisores inteiros de 120. Dá pra ver que o programa foi executado com sucesso. Vamos até conferir o gabarito aqui. O próprio número 1 que ele já nem pedia, mas o nosso programa mostra. Então foi até o 8 aqui, pulando o 7. Depois 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60. Tudo certinho aqui. E o próprio 120 também. Então, nosso programa foi executado com sucesso. Agora a gente já pode passar para o próximo exercício. Exercício número 4. Faça um programa que calcula a soma apenas dos números ímpares da sequência de inteiros contida no intervalo x, y. Então, vamos lá. Começando com as variáveis, como sempre. I, x, y e a soma, que é aquela sequência de printf e scanf. Informe os limites inferior, superior, respectivamente, de um intervalo numérico para obter a soma dos números ímpares. E daí o scanf, a gente vai pegar dois números inteiros, que vai ser o limite inferior, x, e depois o limite superior, que é o y. E daí nisso, a gente vai começar fazendo a soma dos números ímpares. Caso o número x seja par, a gente vai ter que começar com o próximo número. Então a gente já vai fazer um teste de condições aqui. Então, se x for par, ou seja, se o resto da divisão de x por 2 for igual a 0, a gente vai atribuir o próximo valor dele. Então x vai receber ele mesmo mais 1. E beleza, depois disso a gente já pode fazer o nosso laço. Então, para a variável i começando em x, ela vai terminar em y. Então i menor ou igual do que y. Eu passo 2, porque a gente quer pular os números pares. E já que a gente está começando no número ímpar, já que eu garanti que o primeiro número vai ser um número ímpar, a gente pode andar de 2 em 2. Vou ter que escrever diferente aqui, então. Então, i vai receber ele mesmo, somado com 2. Então, beleza. No caso, a gente vai ter a soma de cada um deles. Então, a soma vai receber ela mesma e o valor de i. Dessa forma, a gente vai ter todos os números ímpares desse intervalo numérico até acabar ou em y ou no número anterior, caso o y também seja par. Então vamos lá, depois disso a gente tem que imprimir essa soma para o usuário. A gente faz isso fora do laço para imprimir só o resultado final. A gente imprime, o valor da soma é, e daí a porcentagem de por ser um número inteiro, e soma. Aí aqui eu esqueci do e-comercial as variáveis. E claro, tem que inicializar o valor da soma, senão vai acabar dando erro. Então vamos lá. Beleza, informa os limites inferior e superior, respectivamente, de um intervalo numérico para obter a soma dos números ímpares. Então vamos ver o que ele deu de entradas aqui padrão pra gente. 1 e 10, 2 e 100, 44, 45 e 55. Vamos lá então, começar com 1 e 10. O valor da soma deu 25 aqui no gabarito, certinho. Depois disso, vamos testar o próximo valor. 20 e 100. Então 20 e 100 deu 2.400, exatamente o que ele disse, e 45 e 55 para finalizar. 45 e 55 deu 300, exatamente aqui. Então é isso, nosso programa está certinho, executado com sucesso. Agora a gente vai para o próximo exercício. Exercício número 5. Dado um inteiro positivo entre 0 e 10.000, faça um programa que calcula a seguinte soma. Então, ele dá a fórmula aqui pra gente e fala a entrada é n e a saída é o s da soma. Então vamos lá, declarando aqui as variáveis, a gente vai ter variáveis inteiras e reais também, que vai ser a soma. Então, de variável inteira a gente vai ter o i, que vai estar presente no laço, o n, que é a entrada,
E daí a gente vai ter também o denominador, o numerador da fração, das frações no caso, né, como são várias aqui, porque vai ser muito mais fácil eu mostrar essa sequência de numeradores e denominadores que vão mudar ao longo do laço, do que se a gente colocasse tudo numa mesma equação. Então vamos lá, depois disso tem a variável float, que vai ser o s. Eu já vou dar um valor inicial para ele, ser do 0. Então beleza, começando com a sequência de printf e scanf, informe um valor inteiro positivo para obter o valor de s. E o scanf, que no caso vai ser o n. Tranquilo, então a gente vai fazer o for aqui. E como que eu vou fazer? O i vai começar com o valor 1 e ele vai terminar com o valor de n. Então, i menor ou igual que n. E o passo que a gente vai andar é de 1 em 1. Então, i mais mais. Então a gente começa o laço aqui. E daí como que vai se comportar cada um deles? Como que vai se comportar o numerador e o denominador? O numerador vai ser bem simples, ele vai ser o próprio valor i. Ele começa com 1 e termina com n. Então, numerador, ele vai receber o próprio valor de i. E no caso do denominador, ele vai ser o seguinte. Ele vai ser o valor n menos i mais 1. Por quê? Porque no primeiro valor de i, ele vai assumir o número 1. Então, aqui vai se cancelar e a gente vai ter o valor n, que é o que ele dá aqui na fórmula. E ele vai terminar como valor n. Então, ele vai anular com esse n aqui e vai sobrar o valor 1, que é como ele termina. Então, dessa forma, a gente vai ter a sequência correta aqui. E no caso, a soma vai receber ela mesma, porque ela vai acumulando os valores ao longo do laço. E vai ser o numerador dividido pelo denominador. Mas tem aquele mesmo problema do outro exercício, aqui a gente só tem valores inteiros e o retorno vai ser um número inteiro. Então a gente faz aquela mudança. Float. E depois disso é para dar tudo certo. Então vamos lá, aquele printf final. O valor de s é, e daí, porcentagem f. A gente vai ter aqui o nosso s da soma. Agora eu percebo aqui que eu escrevi errado, seria só s. Eu também esqueci o e comercial aqui. Então tá tranquilo. Agora é só compilar e executar. Então vamos lá, quais são os que ele sugere aqui? 966, 111 e 893. Vamos começar pelo 111. Então 481,6192. Então já dá para ver que está tranquilo, deu certo. Vamos testar o próximo valor. Então deu 6.239,017,09. Aqui deu certinho, pelo menos os primeiros valores. Aí depois da vírgula a gente já vê aqueles erros de precisão da variável float. Se a gente tivesse utilizado uma variável do tipo double, aí teria dado certo. Mas o número já está bem próximo. Vamos testar agora o último valor, que seria 893. Então, 5.697,89. E deu certinho. Então, dá para considerar que o nosso código foi executado com sucesso. Se a gente quisesse mais precisão, para ficar de acordo com o gabarito, a gente precisaria declarar uma variável do tipo double aqui. Então agora a gente já pode ir para o exercício 6. Então vamos lá. Faça um programa que calcula o mínimo múltiplo comum entre dois números. Então a entrada vão ser dois números A e B, e a saída tem que ser o MMC entre eles. Para resolver esse exercício, a gente vai precisar utilizar um teorema que diz que o MMC entre dois números A e B é igual à multiplicação entre eles, e depois são divididos pelo MDC, que seria o máximo divisor comum entre os próprios números A e B. E daí tem uma outra relação que a gente vai utilizar, que na verdade é o algoritmo de Euclides, que diz que o MDC entre dois números A e B é igual ao MDC entre B e o resto da divisão entre A e B. Então é aqui que vai entrar o nosso laço. A gente vai ficar fazendo esse algoritmo até que esse resto seja zero, porque o MDC entre qualquer número
número x e 0 é o próprio número x. Então, a gente vai ficar repetindo isso aqui, fazendo o resto da divisão e substituindo os valores até que o resto da divisão entre os dois números seja 0. Então, a gente já vai começar o nosso código declarando as variáveis. Eu vou declarar uma variável A maiúsculo, uma B maiúsculo, depois A minúsculo, B minúsculo, uma variável N e o nosso MMC, que vai ser o resultado final. Para começar, a gente já faz aquela sequência de printf e scanf que a gente já está acostumado. Então, informe dois números inteiros positivos para obter o MMC entre eles. Depois scanf. A gente vai obter o A e o B. Ok, agora a gente tem que pensar em algumas possibilidades do que o usuário pode fazer. Ele pode fornecer para a gente dois números iguais, então o MMC vai ser o próprio número, e ele também pode fornecer o número B como sendo o maior número e o A como sendo o menor número. E segundo o nosso algoritmo, o A tem que ser o maior e o B tem que ser o menor, senão o algoritmo não vai dar certo. Então, caso ele faça isso, a gente vai precisar corrigir e inverter os valores. Então vamos lá, a gente vai fazer alguns testes e condições agora para isso. Então, se A for igual a B, é só fazer um printf e dizer que MMC entre os números é e a gente informa o valor A. Ok, agora um else if. Se por algum acaso o número B for maior do que o número A, a gente vai fazer a troca. E para isso a gente vai precisar dessa variável N aqui para realizar a substituição. A variável N vai guardar o valor de B. Depois disso, B vai receber o valor de A. Desculpa. E depois disso, o valor A, a variável A, vai receber o valor que está em N, que é o valor de B. Então agora, B passa a valer o que A costumava valer e A passa a valer o que tinha em B. Então se B era o número maior, agora A contém o número maior e B contém o número menor. Então com isso a gente já pode fazer o nosso laço, que vai conter o nosso algoritmo. Só que a gente não vai utilizar Azinho e Bzinho dentro dessa parte do código, porque a gente quer preservar os valores originais para essa relação aqui. Então a gente vai utilizar agora Azão e Bzão. Azão vai conter o valor de A minúsculo e B maiúsculo vai conter o valor de B minúsculo. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar o laço while enquanto B for maior do que zero, porque quando B for igual a zero, a gente já vai ter o valor do MDC. Agora aqui dentro do laço, a gente vai realizar essa substituição aqui. Então mais uma vez eu vou utilizar a variável N para guardar o valor de B, porque agora é o B maiúsculo, e aqui eu errei, não é B minúsculo, é B maiúsculo. Então eu vou guardar o valor de B maiúsculo em N, e depois eu vou substituir, B vai receber o resto da divisão de A por B. E depois disso, A vai receber o valor que contém em N. Dessa forma, a gente está fazendo essa troca aqui. O que costumava ser A, agora vai ser B, e o que costumava ser B vai ser o resto da divisão entre A e B. Isso vai ficar acontecendo até que B seja zero. Quando B for zero, o laço não vai entrar de novo, e o valor final que a gente quer, que vai ser o MDC, é o valor A, porque vai ser o MDC entre um número e zero, que vai ser o próprio valor que está aqui à esquerda. Então, com isso, a gente já consegue obter o MMC, que será o valor de A vezes B, dividido pelo número A. E com isso a gente já consegue informar para o usuário qual que é o MMC entre os dois números. Vai ser a variável MMC. Então, vamos fazer o teste agora. Vamos ver quais números que ele sugeria aqui. 9.037 e 9.246. Então, 9.037 e 9.246. É um número bem grande, vamos conferir aqui. E tá certo, vamos tentar agora com outro exemplo. Vamos lá, ele pede 2.216 e 4.106. E resultado final,
Tá batendo com o gabarito. Vamos lá, mais uma tentativa. (9.112) e 137. E valor final, mais uma vez batendo com o gabarito. Então a gente pode dizer que o nosso código foi um sucesso. E com isso a gente já pode passar para o exercício 7. Tá quase acabando, pessoal. Vamos lá. Exercício 7. Faça um programa que verifica se um número inteiro positivo menor do que 10 elevado a 9, na base 10, é um número de Armstrong. E ele vai imprimir verdadeiro ou falso de acordo com a resposta. E ele dá aqui a definição de um número de Armstrong. Dado um número inteiro positivo n com n dígitos, onde cada DI é um dígito desse número, vai ser chamado de número de Armstrong de ordem n se esse número for igual a soma de cada um dos dígitos elevado à enésima potência. Então ele dá um exemplo aqui, 371, tem 3 dígitos, então esse número é igual a 3 elevado a 3, mais 7 elevado a 3, mais 1 elevado a 3. Então a gente vai precisar receber um número e dizer se ele é ou não um número de Armstrong. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente já faz, já definir as nossas variáveis, colocar i, depois n maiúsculo, n minúsculo, depois d, aí soma, que vai ser a soma dos números, e por último vou colocar dígito. E daí, como vocês podem ver, a gente vai precisar da biblioteca math aqui para esse programa. Qual a primeira coisa que a gente vai precisar fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quantos dígitos esse número possui, que vai ficar armazenado nessa variável d. Eu vou inicializar ela como sendo 0. E depois a gente já faz um printf e um scanf. Informa um número inteiro positivo menor do que 10 elevado a 9 para saber se é um número de Armstrong. Scanf. Isso vai ficar armazenado na variável n maiúsculo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é saber quantos dígitos tem esse número. Então, enquanto. E daí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai, para não perder o valor, a gente vai armazenar o número n na variável n minúsculo. Então, enquanto n for diferente de 0, a gente vai fazer o seguinte. Ele vai receber ele mesmo dividido por 10. E daí, quando isso acontece, a gente vai eliminando um dígito significativo por ser um número inteiro. E daí, quando for 0, a gente já vai ter o número total de dígitos aqui que vai conter no D. Então, para cada vez que esse laço ocorrer, a gente vai adicionar uma unidade no D. Então, quando ele acontecer até que o N seja 0, o D vai ficar contando, vai adicionando, até que a gente obtenha o número final de dígitos daquele número. Então, vamos lá, para continuar, depois a gente faz, de novo, N igual a N maiúsculo, para retornar o valor. E daí a gente vai fazer um for, começando com I de 0, e ele vai até que ele seja menor ou igual do que o número D, que é o número de dígitos, que é quantas vezes a gente vai querer que esse laço ocorra, e ele vai acontecer no passo I++. Na verdade, aqui vai ter que começar com o número 1, senão ele vai realizar o ciclo uma vez a mais. Daí o que vai acontecer aqui dentro? O nosso dígito, a gente vai querer obter o dígito menos significativo de n para trabalhar com ele. Então, a gente vai fazer n módulo 10. Então, a gente vai obter o resto da divisão de n por 10. E com isso, no caso, se fosse 371, a gente estaria obtendo o número 1 para trabalhar com ele. E daí, a gente já vai começar a calcular a soma. Então, vai receber ela mesma mais, e aí, a potência entre dígito, que vai estar elevado a d, que é o número de dígitos, assim como o número de Armstrong pede. E depois disso, a gente vai fazer n recebe ele mesmo dividido por 10. Porque dessa forma, a gente elimina aquele último dígito menos significativo do nosso número n. Então, se fosse 371, a gente faria essa divisão para daí obter o número 37, porque a gente já trabalhou com o número 1. Então, ele retornaria de novo para cá com o número 37. Fazendo isso, a gente obteria o número 7 na variável dígito, e daí a soma receberia o 7 elevado a 3. E daí, mais uma vez, para fazer o mesmo com o número 3. Então, com isso a gente já pode fazer aquele teste de condição para ver se é ou não o número de Armstrong. Então, se soma for igual ao número n que foi digitado lá no começo,
Então a gente vai retornar true, igual ao que foi pedido. E vou fazer o /n só pelo costume. Agora, se não for igual, se soma por diferente do número n, a gente vai retornar falso. Então agora é para o nosso código estar pronto, vamos fazer o teste. Primeiro número lá que ele mesmo já disse, 371, retornou verdadeiro. O próximo número que tem ali na lista é o número 7, que também é o número de Armstrong. Agora vamos tentar mais um aqui, que é o 407, retornou verdadeiro também. E agora o número para ele retornar falso, que é o 150. E retornou falso, como na própria lista já diz aqui no gabarito. Então dá para ver que o nosso teste foi um sucesso, o nosso código está funcionando perfeitamente. E com isso agora a gente já pode passar para o exercício 8, o último exercício da nossa lista. Para finalizar então, exercício 8, dado o raio R de uma esfera, calcule a quantidade n de coordenadas inteiras x, y, e z, i, onde cada um desses valores são números inteiros, que ocorrem no interior, incluindo a superfície de uma esfera. E considere que as coordenadas do centro também são números inteiros. Então ele dá um exemplo em 2D aqui pra gente, para ficar em 3D é só adicionar mais um eixo. E aqui, como a gente já pode ver, não importa onde o centro está, dado que ele está em coordenadas inteiras, isso não vai afetar o valor final dos números em coordenadas inteiras ao redor dessa esfera, incluindo a superfície. Então a gente só vai precisar do raio para trabalhar com isso. Então vamos começar aqui com o nosso código. Ele vai ser um código bem curto, porém é um tanto quanto complexo. Então vamos lá. Declaro as variáveis i, j e k, que vão estar no nosso laço. Depois x, y e z para representar os eixos. Aí depois disso n, r para representar o raio, n vai ser o número de pontos, e d para ser a distância entre o centro e o ponto. Então vamos lá, a gente já inicializa o n, que é o número de pontos, como sendo 0. E daí o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aquele conceito de laços encadeados que a gente viu ali na parte teórica. E a gente vai estar utilizando o laço for, que é mais fácil de trabalhar. E o que ele vai estar representando aqui, o nosso primeiro for? Ele vai representar os valores possíveis de x. Então a gente está considerando, para ficar mais fácil, que o nosso centro está na origem. Então os valores que x podem assumir vão de -r até r. Então a gente já começa aqui com i, começando em -r, e ele vai até menor ou igual que o próprio r. E a gente vai contar de 1 em 1. E a gente já está considerando apenas os números inteiros para facilitar, que ele pede apenas coordenadas inteiras, né? Por isso que a estrutura de repetição vai facilitar para a gente nesse momento. E daí a gente atribui x ao valor i, e depois disso a gente já vai colocar o próximo for, que vai conter os valores possíveis de y. Então a gente já vai conter para cada valor de x, todos os valores possíveis de y e todos os valores possíveis de z. Então vamos lá, aqui com j, começando em -r também. E da mesma forma, j vai até o valor r positivo. E passo 1. Depois disso a gente atribui y ao número j. E daí o último for vai conter k iniciando em -r, depois k menor ou igual do que r, passo 1. A gente coloca z recebendo k. E daí, o que a gente vai querer analisar aqui? A gente vai analisar d igual a uma parte da equação da esfera, que seria x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E daí a gente vai querer fazer um teste. Se esse valor aqui for igual a r quadrado, então ele pertence à equação da esfera, portanto, é um ponto, esse aqui, x, y e z, são um ponto que fazem parte da esfera, incluindo a superfície. Então a gente vai poder adicionar uma unidade ao valor n, que é o número de pontos com coordenadas inteiras pertencentes à esfera. Então vamos lá. Se d for igual a r quadrado, então o n vai receber um incremento. E dessa forma, quando tudo isso aqui for completo, a gente vai obter o número de pontos com coordenadas inteiras que fazem parte da esfera, incluindo a superfície. Então, a gente só vai precisar imprimir para o usuário o valor do número de pontos. Vai ser porcentagem d e o próprio n. Aqui faltou ponto e vírgula no final dessa linha e dessa aqui também. E, dessa vez, para ficar diferente, a gente faz, por último, aquela sequência de printf e scanf. Então, informe o valor do raio da circunferência.
A gente vai dar um valor inteiro e ficará contido na variável R. Mais uma coisa que eu errei aqui precisa ser menor ou igual, porque senão a gente estaria pegando apenas os pontos da superfície. A gente também quer os pontos internos da esfera. Então, vamos agora testar o código. E vamos lá, informa o valor do raio da circunferência, vamos começar com 1. Ele retorna 7. Vamos ver aqui, exatamente como estava no gabarito. Agora a gente vai testar 15 e 33. Vamos lá, 15. Conferindo agora no gabarito. Dá exatamente o valor que ele falou aqui, então deu certo. Vamos fazer mais um último teste. E exatamente o valor do gabarito. Então, dá para ver que o nosso código foi executado com sucesso, deu tudo certo. E com isso a gente chegou ao fim da aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que esse vídeo tenha sido útil. Qualquer pergunta que vocês tenham, podem enviar que a gente vai responder o quanto antes. E a gente se vê no próximo vídeo.